Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O Brasil entra na lista de 75 países com restrições migratórias temporárias para entrar nos Estados Unidos. Itamaraty estima em 2,6 mil presos por questões migratórias no território norte-americano. Avião com deportados, o segundo do ano, decolou hoje dos Estados Unidos rumo ao aeroporto em Minas Gerais. Babá brasileira que participou de duplo assassinato junto com o patrão depõe na Virgínia. Sarasota, na Flórida, foi palco de um encontro considerado histórico com a presença do pai do marketing. A Record Américas foi a emissora exclusiva do evento. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos para brasileiros. O nosso país entrou na lista de 75 nações com restrições migratórias temporárias. A reportagem é do Eliseu Caetano. A Casa Branca anunciou o congelamento de vistos para brasileiros hoje. O objetivo é fazer com que o Departamento de Estado ganhe tempo para reavaliar e alterar procedimentos de triagem, segurança e verificação dos solicitantes. A medida entra em vigor dia 21 de janeiro. Um memorando do governo orienta embaixadas e consulados americanos a suspender, a partir dessa data, todas as solicitações de visto. Não se sabe ainda até quando essa suspensão vai ficar em vigor. Com essa ordem, o Brasil integra a lista de países com restrições migratórias, que agora aumentou para 75 nações, ao lado de Irã, Rússia e Nigéria. A medida da Casa Branca reflete mais uma etapa na nova política de imigração e repressão. Há meses, o presidente Trump tem criticado as regras de entrada nos Estados Unidos, chamando as medidas de muito brandas, principalmente para países subdesenvolvidos. E isso deve mudar agora. Ainda no tema imigração, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma estimativa do número de brasileiros que estão presos aqui nos Estados Unidos. A Carolina Camargo tem os detalhes. Segundo o Itamaraty, 2.635 brasileiros estão em prisões norte-americanas por questões relacionadas à imigração. Mas esse número é apenas uma estimativa que foi levantada pelos consulados brasileiros nos Estados Unidos a pedido da Câmara dos Deputados do nosso país. O Ministério das Relações Exteriores explicou que a Casa Branca não divulga dados oficiais por nacionalidade, o que limita a precisão do levantamento. As condições dos mais de 2.600 presos preocupam as autoridades brasileiras. O território norte-americano tem a maior comunidade brasileira vivendo fora do nosso país. São cerca de 2 milhões de imigrantes. A maioria desses brasileiros vive na Flórida, Massachusetts, Nova Jersey e Nova York. Nos últimos meses, os consulados brasileiros relataram um aumento na procura por serviços, como registros, documentação e orientação para casos de detenção. Esse levantamento de presos acontece em um momento de maior pressão migratória nos Estados Unidos, com reforço de fiscalização e aumento das detenções e deportações de imigrantes. Os números divulgados pelo Itamaraty são importantes, mas eles não mostram a dimensão humana do que está acontecendo. No dia a dia, as detenções estão acontecendo de forma constante, inclusive durante entrevistas de imigração. Agora, dentro dos centros de detenção, a realidade é muito dura. Muitos brasileiros só conseguem se comunicar com a família ou ter acesso a uma alimentação minimamente digna se a família consegue pagar créditos. A alimentação oferecida é muitas vezes de péssima qualidade. Além disso, essas pessoas costumam ser transferidas para centros distantes de onde residem, o que rompe completamente a rede de apoio, dificulta visitas e agrava o isolamento. O governo brasileiro já atua por meio dos consulados, mas ainda há espaço para ampliar o acompanhamento dos casos, fortalecer a orientação preventiva e garantir mais transparência e assistência aos brasileiros detidos. Decolou hoje dos Estados Unidos o segundo voo deste ano com brasileiros deportados. A aeronave vai fazer uma escala na Colômbia e depois seguir rumo a Minas Gerais, no Brasil. O avião deve chegar hoje à noite, às 8 horas.
O segundo voo de 2026 com repatriados brasileiros partiu hoje de manhã de Fort Worth, nos Estados Unidos. A operação acontece justamente uma semana depois do primeiro voo do ano, realizado no dia 7 de janeiro. A aeronave, um Boeing 767 da Omni Air International, vai fazer uma parada em Bogotá antes de seguir para o Brasil. Segundo a programação, a decolagem da Colômbia está prevista para 1h45 da tarde, pelo horário de Brasília. O avião com brasileiros repatriados deve chegar ao aeroporto de Confins ainda hoje, por volta das 8 da noite. Depois disso, o avião retorna para os Estados Unidos. Em 2025, o governo americano deportou 3.371 brasileiros em 38 voos, com destino a Confins, Fortaleza e Manaus. A gente muda de assunto para falar do duplo assassinato que chocou a Virgínia. Na última segunda-feira, a gente falou do começo do julgamento do caso aqui no jornal. Hoje, a babá brasileira envolvida nesse crime prestou depoimento como testemunha-chave contra o ex-patrão com quem ela mantinha um relacionamento. Segundo a acusação, o patrão planejou toda a história para evitar o divórcio, encobrir a traição, matar a esposa e culpar um estranho. Juliana, a babá, não será julgada porque fez um acordo com a promotoria e se declarou culpada. A brasileira Juliana Pérez Magalhães, de 25 anos, subiu ao banco das testemunhas no julgamento de Brandon Banfield, de 40 anos. Ele é acusado de matar a esposa Christine Banfield e um homem identificado como Joseph Ryan em 2023. Juliana fez um acordo com a promotoria, se declarou culpada por homicídio culposo e aceitou testemunhar contra o patrão, com quem mantinha um relacionamento amoroso. De acordo com ela, Banfield planejava se livrar da esposa desde 2022, preocupado com o dinheiro e com a guarda da filha do casal. Money. Okay. Anything else? Money was involved in Valerie's custody too. No depoimento, Juliana contou que se escondeu atrás da cama, cobriu os olhos e ouviu quando Brandon esfaqueava a esposa. And I was just crouching down on myself and covering my ears and covering my eyes. And a few times I looked and I was able to see him stabbing her. Disse que ele também atirou em Ryan e obedeceu quando ele ordenou que ela disparasse uma segunda vez. A promotora afirma que Banfield planejou todo o crime. Ele criou um perfil falso em um site de fetiche para atrair Ryan à casa da família e culpá-lo pelo assassinato da esposa. E para justificar os tiros, como legítima defesa. Os advogados dele negam e afirmam que a própria Christine teria interagido com um homem online. A defesa também alega falhas na investigação e pressão sobre a au pair brasileira para fechar o acordo. Banfield responde por homicídio qualificado e maus tratos à filha. Se for condenado, pode pegar prisão perpétua. No próximo bloco, o presidente Trump assina a lei que permite colégios voltarem a servir leite integral e com 2% de gordura em todo o país. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O presidente Donald Trump aprovou hoje uma lei que autoriza as escolas dos Estados Unidos a voltarem a servir leite integral e leite com 2% de gordura. A medida foi assinada na Casa Branca e atende a um pedido de distritos escolares e também de produtores rurais que defendiam flexibilização das regras nutricionais. O texto revoga restrições impostas há mais de uma década que limitavam o consumo de leite integral nas escolas públicas. Para o governo, a mudança dá mais opções para as famílias e ajuda também a fortalecer a indústria leiteira do país. A assinatura foi acompanhada por parlamentares e representantes do setor que disseram que a medida pode aumentar a demanda pelo produto.
Os Estados Unidos receberam hoje representantes da Dinamarca e da Groenlândia para discutir o futuro do território ártico. Depois da reunião, os países admitiram que ainda existe um desacordo fundamental, mas disseram que as negociações vão continuar. A reunião na Casa Branca entre representantes dos Estados Unidos, da Dinamarca e da Groenlândia terminou sem consenso. O ponto central do impasse é a pressão do presidente Donald Trump, que voltou a dizer que qualquer coisa, menos que o controle americano sobre a Groenlândia, é inaceitável. Após o encontro, o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, foi direto. Ideias que não respeitem a integridade territorial do reino e o direito de autodeterminação do povo da Groenlândia são totalmente inaceitáveis. Mesmo assim, ele disse que os países concordam em discordar e que o diálogo vai continuar em um grupo de trabalho de alto nível. A ministra da Groenlândia, Vivian Mansfield, reforçou que o país quer aprofundar a cooperação com os Estados Unidos, mas deixou claro, isso não significa que a ilha queira ser propriedade americana. O encontro acontece em meio ao aumento da presença militar europeia na região. Suécia, Alemanha e Noruega enviaram tropas para a Groenlândia a pedido da Dinamarca, citando tensões de segurança no Ártico. O primeiro encontro do grupo de trabalho deve acontecer nas próximas semanas. Por enquanto, o que fica é um recado firme. A soberania da Groenlândia não está em negociação. A Casa Branca voltou a alertar o Irã sobre consequências graves caso o regime siga com as execuções de manifestantes. Segundo o governo americano, estão na mesa opções militares, novas sanções econômicas e ações de cibersegurança. Enquanto isso, no país persa, aumenta a revolta popular e os conflitos com a polícia. O regime dos ayatolás avisou que se os Estados Unidos atacarem, bases americanas vão ser alvo de retaliação. O regime iraniano avisou países do Oriente Médio que irá atacar tropas americanas na região em caso de uma eventual operação dos Estados Unidos no Irã. Funcionários de uma base militar americana no Catar deixaram o local nesta quarta-feira. O governo do Catar afirmou que a medida foi tomada devido ao cenário instável na região. Cerca de 10 mil militares americanos atuam na base, que já foi bombardeada pelo Irã em junho do ano passado em uma retaliação ao ataque dos Estados Unidos a 3 instalações nucleares iranianas. O regime dos ayatolás acusa Israel e Estados Unidos de fomentarem a onda de protestos no país, que começou nos últimos dias de 2025. A repressão do Estado às manifestações já deixou mais de 3 mil mortos, segundo ONGs internacionais de direitos humanos. Mas o número pode ser muito maior devido ao bloqueio feito pelo regime à internet no país. De Jerusalém, Vitor La Regina para o Américas no Ar. A seguir, Sarasota, na Flórida, foi palco de um encontro considerado histórico no mundo com a presença do pai do marketing. E a Record Américas foi a emissora exclusiva do evento. E ainda, novo relatório mostra a queda contínua no número de mortes por câncer nos Estados Unidos. Hoje, 7 em cada 10 pacientes vivem mais tempo. Sarasota, na Flórida, foi palco de um encontro considerado histórico no mundo do marketing. Pela primeira vez, um evento reuniu líderes brasileiros numa imersão de estratégia e inovação com a presença do norte-americano de 93 anos, considerado o pai do marketing moderno, Philip Kotler. A Carla Marinho participou desse evento seleto, que contou com a Record Américas como emissora exclusiva. O The Future of Strategy and Marketing reuniu 2 grandes nomes que moldaram e continuam influenciando as regras do marketing e a forma como o mundo pensa em negócios. Essa primeira edição do BR Nation em 2026 entra para a história por conta desse encontro de gerações. I think there's no doubt that what's going to happen to Latin America is in the hands of Brazil. 2 grandes vozes se unindo no palco. O escritor, professor e pai do marketing, Philip Kotler, participou desse evento especial, trazendo a experiência de mais de 70 anos no mercado, que marcaram décadas de negócios para inspirar empreendedores brasileiros.
Para o norte-americano, marketing e inovação são as habilidades mais importantes para se conquistar o sucesso. O marketing significa entender as necessidades do cliente e ter habilidade para inovar tornam empresas como a Amazon e outras tão bem-sucedidas. Companies like Amazon and other companies so successful they're centered on satisfying the needs of a set of customers in a way better than any of the other competitors can satisfy them. Opinião compartilhada pelo escritor e empresário brasileiro José Salib Neto, considerado um dos maiores pensadores de negócios da atualidade, que complementa. Muitas empresas constroem coisas incríveis, mas que não resolvem problema nenhum, resolvem o problema deles. Então é basicamente isso. Se você conseguir vir, atuar e resolver algum tipo de problema, já é assim 90% do caminho andado. O encontro foi considerado uma experiência única e histórica. Quem participou do evento seleto teve o privilégio de ter acesso a sessões exclusivas de perguntas e respostas e a chance de conhecer de perto os autores que guiaram gerações de profissionais. O Philip Kotler, que eu estudei na faculdade, então eu me formei em publicidade e eu estou aqui tendo o privilégio de poder acompanhar o que ele falou. A gente pode aplicar o que eles estão trazendo de novo, né, e de estratégia em tudo. A Record Américas foi a TV oficial do evento. A emissora, com exibição exclusiva para todos os Estados Unidos e Canadá e com um telejornal em português totalmente produzido em território norte-americano, reforçou o compromisso com a comunidade brasileira. Transformação, inovação, fazendo com que as pessoas elas tenham um conteúdo customizado para elas, levando elas a ter um pouquinho da presença do Brasil dentro dos Estados Unidos, dentro da casa dela e aprendendo cada dia mais com eles como fazer com que isso aconteça de forma mais humana, mais presencial, de pessoas para pessoas, como é o tema do que está sendo dito. A presença de Kotler e Salib Neto reforçam o compromisso com educação de alto nível e impacto duradouro. A gente espera que as pessoas saiam daqui com mais ideias, com mais conhecimento, mas ao mesmo tempo também entendendo que a gente pode. Muita gente homenageia esses pensadores, esses sábios, depois que eles se vão. E a gente hoje está fazendo exatamente o contrário, está trazendo uma lenda viva para compartilhar com os brasileiros esse legado de marketing, de inovação, de inteligência, de alta gestão e principalmente de vida. A Sociedade Americana de Câncer divulgou um novo relatório anual com as projeções para os casos de câncer em 2026. Os dados mostram queda contínua no número de mortes e melhores taxas de sobrevivência. Hoje, 7 em cada 10 pacientes no país vivem mais tempo. A boa notícia é que o novo levantamento mostra que as mortes por câncer continuam em queda nos Estados Unidos, impulsionadas por menos tabagismo, diagnósticos mais precoces e tratamentos mais eficientes. A má notícia é que, mesmo com essa queda, a entidade estima mais de 2,1 milhões de novos casos e mais de 626 mil mortes, isso apenas em 2026. O câncer de pulmão segue como o mais letal, superando a soma dos cânceres coloretal e pancreático. Observamos uma melhora de 5 vezes na sobrevida geral de pacientes com câncer de pulmão metastático, mas apenas em 10%, então. Embora tenha havido uma grande melhora, ainda há um longo caminho a percorrer, diz William Dahut, diretor científico da Sociedade Americana de Câncer. There's still a long way to go. O relatório também destaca desigualdades. Nativos do Alasca e povos indígenas têm as maiores taxas de mortalidade. Mulheres negras costumam receber diagnóstico mais tarde e têm piores resultados em câncer de mama, endométrio e útero. Entre os homens, os casos avançados de próstata continuam a crescer e os homens negros são os mais afetados. Para William, mesmo com os avanços, ainda há muito trabalho a ser feito. There's still a lot of work to be done. Uma nova lei em Iowa está sendo considerada transformadora por famílias de pessoas com autismo. A partir de agora, o estado amplia a cobertura de seguros para terapias essenciais sem limite de idade ou de atendimentos. Is Mario your first favorite character? Yeah. Ao ser questionado sobre quais são seus personagens favoritos, Brandon responde Mario e Luigi. Luigi.
A família Lust celebra a mudança da lei. O filho Brandon, de 18 anos, foi diagnosticado com autismo aos 4 e desde então depende de terapias de fala, ocupacionais e de análise do comportamento. Personagens do universo Mario ajudam no processo de aprendizagem. Helping Brandon learn new skills and also for us helping Brandon find his voice. Ajudou Brandon a aprender novas habilidades e a encontrar sua voz, afirmou a mãe, Carrie Lust. Antes, a lei limitava a cobertura a $36 mil por ano e até aos 21 anos. Agora, esses limites foram eliminados, o que significa que Brandon poderá continuar as terapias pelo tempo que precisar. A família agradece ao representante estadual Ed Andrews, que liderou a proposta. The existing limitations were getting in the way of actually taking care of their children. As limitações estavam impedindo que as famílias cuidassem dos filhos, disse Ed Andrews. Instituições de saúde tiveram meses para se preparar e agora estão aptas a atender também adultos no espectro autista. No próximo bloco, NASA retira a tripulação da ISS após problema de saúde com o astronauta. É a primeira operação do tipo em mais de 20 anos. E a gente mostra para vocês também uma tendência tecnológica que está conquistando as mulheres nos Estados Unidos. Já já a gente te conta o que é. Entrou em vigor aqui no país as novas taxas para turistas visitarem parques nacionais. O passe America the Beautiful, que dá acesso a centenas de áreas federais, passa a ter uma versão digital. O cartão também ganhou um visual modernizado com imagens que celebram as paisagens e a história do país. Para residentes americanos, o preço continua o mesmo, $80 por ano, mas para turistas estrangeiros, agora é necessário pagar $250 por esse passe. Quem não tem o passe, os visitantes de fora vão ter que pagar uma taxa extra de $100 além do ingresso normal. Os novos valores estão valendo para entrar em 11 dos parques mais visitados aqui do país. Os dias de entrada gratuita também mudaram. Eles agora são exclusivos para os residentes aqui dos Estados Unidos. As agências de turismo estão alegando que essa medida vai afetar o turismo. Vamos dar uma olhadinha no nosso clima, ver como é que vai estar amanhã o tempo aqui em boa parte do país. A gente começa por Boston, por lá, olha, tem previsão de neve ao longo do dia, mínima de 24, máxima de 49. Nova York, Washington, Norfolk e Charlotte, tempo encoberto, apenas nuvens nessas áreas aí. Atlanta também tempo encoberto, Jacksonville, Tampa e Miami, na região da Flórida tem chuva. Tampa, o sol nem dá as caras por lá, nem um pouquinho, mínima de 42, máxima de 63. Houston, tempo encoberto, de Brownsville a gente tem tempo tímido, San Antonio, sol entre nuvens também, com mínima de 38, máxima de 65 graus. Phoenix, olha, o sol vai brilhar forte, a mesma coisa em Los Angeles. A máxima em Las Vegas é 74 graus, mínima de 47. Salt Lake City, a gente tem tempo encoberto com mínima de 29, máxima de 51. E olha, a NASA fez hoje a primeira evacuação médica em mais de 20 anos na Estação Espacial Internacional. Um dos astronautas apresentou um problema de saúde e precisou ser trazido de volta às pressas para a Terra. A nave, iniciou o retorno antecipado para a Terra, aqui para o nosso planeta, agora à tarde. Segundo a NASA, em situações como essa, o protocolo padrão exige que os 4 astronautas da mesma missão voltem juntos para a Terra. A nave já desacoplou da ISS, a Estação Espacial Internacional, marcando a primeira retirada médica controlada em mais de 2 décadas. Mesmo sendo um procedimento raro, a NASA reforçou que a prioridade é a segurança da tripulação e que a operação foi executada exatamente como prevista para situações desse tipo. A decisão foi tomada depois que um dos astronautas apresentou um problema de saúde no espaço. Assim que pousarem no oceano, a equipe será recebida por médicos da NASA e da SpaceX. O astronauta doente será transferido imediatamente para um centro médico da Califórnia. Não foi divulgado o nome nem qual o problema do astronauta. Com a volta antecipada, a estação espacial vai ficar temporariamente com menos tripulantes, apenas 3 astronautas a bordo. A NASA avalia se a próxima missão, a Crew 12, será adiantada para garantir a rotina de experimentos e manutenção da ISS.
A gente fala agora de uma novidade que viralizou na internet e está fazendo a cabeça da mulherada. Ou melhor, as unhas. É que uma empresa da Flórida lançou uma tecnologia que promete acabar com os esmaltes e até talvez aí com a profissão de manicure. São as unhas digitais. Já ouviu falar disso daí? Carla Marinho explica pra gente o que é essa novidade e como ela funciona. A tecnologia funciona assim. O usuário escolhe a cor no aplicativo, encosta este aparelho na unha e pronto, a cor muda como mágica. Cada unha suporta até 400 tons diferentes, sem cheiro, sem química e sem precisar esperar o esmalte secar. A tecnologia é parecida com a tinta de leitores digitais. O aparelho se conecta ao celular por Bluetooth e envia uma pequena carga elétrica que altera a cor da unha. Para quem ama a praticidade, a promessa é tentadora: combinar as unhas com a roupa do trabalho de amanhã, trocar para vermelho à noite, mudar para neon no fim de semana. A novidade viralizou na internet, mas também levantou dúvidas. A durabilidade ainda é um ponto de interrogação. A empresa, com sede aqui na Flórida, garante que as unhas foram testadas por 14 dias de uso contínuo, mas só o público vai dizer se elas resistem às tarefas do dia a dia real, que incluem lavar louça, digitar, academia e, para muitos, até um dia de praia. O preço do kit fica perto do que é cobrado por algumas manicures que fazem unha em gel, $95, e inclui 2 formatos de unhas acrílicas prensadas. Já a manutenção fica em torno de $6,50 para cada unha perdida ou quebrada. Vale lembrar que as unhas são um sistema tecnológico, então não dá para lixar ou remodelar sem danificar. Será que a moda pega? Pois é, já pensou se a moda pega? Vamos ver, né? Bom, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!